Sweet Child in Time. You see the line. The line does draw between the good and bad. Solta a vinheta. Muito bem, moçada. Saudações pesadas a todos. É o Peso do Dia chegando mais uma vez com um assunto legal ligado ao rock and roll. Antes de começarmos, peço para vocês encarecidamente que se inscrevam no canal, que deixem o like, que vai ficar muito bom para todos nós, que aí nós podemos fazer o canal crescer cada vez mais. Beleza? Bom, os mais das antigas, os mais aficionados, devem ter percebido já essa introdução. O que foi? É uma letra da Child in Time, do grande e maravilhoso Deep Purple. E por que eu citei esse pedacinho da Child in Time? Porque, moçada, Child in Time saiu nos anos 70, uma época que o mundo estava mergulhado na Guerra Fria. E a Guerra Fria serviu de inspiração para muitas bandas fazerem sons maravilhosos. Vamos colocar um pouquinho de história nessa coisa aqui, vamos falar um pouquinho da Guerra Fria. Aí vocês vão falar, mas vai ter história? Vai ter história sim, meu aluno. E a história sempre fez parte do rock and roll, a história mundial, a história humana e também a história natural. Lembra daquele papo lá do nome que foi dado para a banda T-Rex por causa do tiranossauro? Então, não seja um tiranossauro na escola. Então, moçada, a Guerra Fria foi um período que foi vivido no século XX, vamos arredondar, tá? De 45 até 90. Não foi bem em 90 exatamente que ela acabou, porque foi um negócio bastante complexo. Começou a acabar antes e terminou um pouco depois, né? Mas vamos colocar essas datas fixas aí para a gente entender que foram 45 anos em que o mundo ficou mergulhado nessa Guerra Fria. E o que foi essa Guerra Fria? Moçada, foi o seguinte. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi praticamente dividido ao meio. O Ocidente ficou sob o regime capitalista e a liderança dos Estados Unidos. E a parte leste, né, oriental, ficou sob o regime socialista ou comunista, chamem como queiram, sob o domínio da União Soviética. E então ficou essa divisão, né, em que o mundo era dividido em leste, comunista, da União Soviética, oeste, ocidente, capitalista dos Estados Unidos. Isso aí foi o que se denominou Guerra Fria pelo seguinte motivo. Claro, se tinham dois que cada um dominava uma metade do mundo, se um destruísse o outro, dominaria o mundo inteiro. Só que ninguém ousou dar o primeiro tiro. Porque, por causa da tecnologia nuclear que tinha na época, a bomba atômica, ficou bem claro que se alguém atacasse, se algum lado atacasse o outro com bombas nucleares, não haveria vencedor nem vencido, porque ia acabar tudo. Então, foi uma época de muita provocação de ambos os lados, o lado capitalista e o lado comunista, mas ninguém teve culhões para dar o primeiro tirinho e começar um conflito de verdade. Por isso que foi uma guerra fria. Foi chamada assim, uma guerra ideológica apenas, né? Mas o medo atômico, o medo de uma guerra atômica ficou pairando sobre o mundo. E muitas bandas manifestaram isso aí. Tá? Na verdade, cada lado se proclamava como o bom e o outro o mal. Por isso que na letra do Deep Purple fala da linha, né, que divide os lados, né, que divide entre o bom e o mal, né? Que então era isso que ficava e cada um puxava a brasa para sua sardinha, né? Mas então muitas bandas escreveram músicas falando desse medo atômico. Nós temos aí, por exemplo, Black Sabbath, que escreveu lá Children of the Grave e Electric Funeral. A War Pigs fala de guerra também, mas aí é mais a guerra do Vietnã, né, que é um outro conflito. Até bandas brasileiras também fizeram isso aí, bandas brasileiras separadas no tempo por um largo espaço aí, tá? Uma pergunta. Por que essas músicas que tem a ver com a Guerra Fria sempre tem Child no meio? A pergunta, por que essas músicas sempre tem Child no meio?
Isso aí é fácil de dizer, moçada. Eu simplesmente não sei, tá? Mas eu acho que era assim para sensibilizar as criancinhas, né? Porque matar marmanjo, tudo bem, né? Matou marmanjo. Eu acho que muitos até gostariam de matar alguns marmanjos, porém, mas criancinhas bonitinhas, então era para sensibilizar a macacada que se tivesse uma guerra iam morrer as criancinhas. Os adultos também morreriam, mas que se for. Mas tudo bem. Então acho que é por causa disso, tá? Nada de oficial, mas é apenas um achômetro meu aqui. Bom, então, moçada, onde eu estava mesmo antes que a bomba explodisse? Ah, nas músicas, né? Bandas brasileiras, até separadas no tempo aí por vários anos, como por exemplo os Secos e Molhados e o Sepultura, fizeram músicas falando disso também. Os Secos e Molhados aproveitaram lá um poema do Vinícius de Moraes, que se chamava Hiroshima, Rosa de Hiroshima, e fizeram uma música com esse título. O Sepultura lançou depois Beneath the Remains, né? Também tivemos outras aí que falaram desse tema, né? Ainda da Hiroshima, o Alcatraz colocou lá Hiroshima Mon Amour. Então, muitas músicas falaram desse tema aí ao longo do tempo. O Ozzy Osbourne com Killer of Giants, né? Que os Giants, no caso, eram as duas superpotências, né? Estados Unidos e União Soviética. E por aí vai. Então, moçada, muitos beberam da fonte e se deram muito bem aí com grandes músicas lançadas nesta época. Quando a Guerra Fria acabou, vocês podem pensar, perderam uma inspiração, né? É verdade. Mas aí se deram bem, continuaram se dando bem também, porque daí abriu-se a cortina de ferro. Os países do leste da Europa lá eram chamados países da cortina de ferro, porque não havia contato entre eles com os países do Ocidente. Que os países do Ocidente é onde estavam as bandas de rock, né? Estados Unidos, Inglaterra, Brasil também, né? Então, quando houve o final da Guerra Fria, abriu-se a cortina de ferro e aí foi um mercado que se abriu para as grandes bandas também, porque aí eles tiveram shows interessantes aí na União Soviética e vários países ali, Hungria, né? Vários países ali que eles não puderam tocar durante os anos 70 e 80 por causa da Guerra Fria, por causa da cortina de ferro. Então, moçada, só deixando com vocês um trechinho, né, para terminar, da Children of the Grave, do Black Sabbath. Então, ó, now the world lives in the shadow of atomic fear. Will they win the fight for peace or will they disappear? Então, não desapareçam, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!